pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Hoje a gente está trazendo o pastor Gessé, que além de pastor, é empresário, é filantropo, pratica ações sociais há mais de 40 anos e eu tenho certeza que a gente vai produzir um conteúdo bacana para vocês e para edificar todos que estão assistindo. Então já se inscreve no canal, compartilha nos grupos, ativa o sininho e nos ajuda. Paim, o que você tem a dizer? Perfeito, Muguê. É maravilhoso receber alguém aqui que vai falar de quem? Nada mais, nada menos que nosso Papai do Céu. É sempre bom aprender da Bíblia, aprender de Deus. E um expert, pastor Gessé. Graça e paz, seja bem-vindo aí. Vamos bater esse papo gostoso. E todo mundo compartilha, clica, divulga, porque aqui no podcast 4 Linhas é tudo de bom. Bacana. Pastor, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai produzir um conteúdo para edificar as vidas de quem estiver nos assistindo. E conta um pouco aonde o senhor ministra a palavra, quanto tempo o senhor tem uma instituição, o que o senhor já fez, como é que começou essa história de praticar o social. Conta pra gente um pouco da sua história. Muito bom dia, Fernando, Paim. Paz perfeita vos seja multiplicada. Para mim é um prazer imensurável estar aqui nesta manhã, numa discussão tão importante para os nossos dias. Bom, o meu cunho e o meu chamado social vem das minhas origens, né? Cheguei aqui no Rio de Janeiro em 1968, do estado de Minas Gerais, e conheci aqui o que é frio, sede, fome e dor. Trabalhando desde os 7 anos de idade, e já com 13 anos eu trabalhava de carteira assinada como cobrador de ônibus pela madrugada e estudava no período da tarde. Então, enxergando essa ótica da necessidade de muitas pessoas no estado do Rio de Janeiro, ao longo da minha vida, foi despertando o desejo de fazer alguma coisa para mudar a realidade de tudo aquilo que eu vivi. Né? A minha igreja fica ali em Auma, bem próximo do Complexo do Alemão. Divulga bem para quem quiser conhecer. Sim, muito bem. Ali no Complexo do Alemão, pouco se fala a respeito disso, mas quando eu cheguei ali, em 68, os bandidos mais perigosos do Brasil estavam ali. Lúcio Flávio, Mineirinho, Cara de Cavalo, Nossa. Diabo Louro, essa turma toda, né, que passaram por ali. O vizinho mais perto um do outro ficava a 200 metros. Hoje não tem aonde colocar ninguém. Os filhos vão se casando e construindo acima da cabeça do pai. E ali, naquele lugar, em 1959, mais precisamente em agosto, um grupo de cristãos batistas criaram uma escolinha que chamava-se MAI, que era Movimento de Assistência aos Encarcerados do Rio de Janeiro. Por que encarcerados? Porque o grupo de encarcerados daquela época era um público completamente diferente do de agora. Era pessoa que era encarcerada por causa de briga de bar, e aí um feria o outro, aquela coisa toda. E essa escola cuidava dos filhos desses encarcerados para não ficar ao Deus dará. Em 1999, já os diretores já idosos procuravam alguém que tinha essa mesma visão para dar continuidade no trabalho. E por eleição, unanimidade, eu fui eleito em 99, fiz um pacto de fidelidade com aquele grupo de não parar e não cessar essa obra social. E desde então eu assumi o movimento de assistência aos encarcerados. Acontece que em 97 eu achei no lixo 2 crianças que foram jogadas fora. Eita. A mãe teve aquelas 2 crianças, um menino e uma menina. O menino estava morto e a menina, eu socorri ela. Socorri ela, levei para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Ali fui atendido pelo Dr. Durão, na época, que conseguimos salvar a vida da criança e andando o dia todo ali com polícia militar, indo para a delegacia, Justiça de Infância e Juventude. No final da tarde, eu já me sentia pai daquela criança. E o sargento intercedeu junto ao juiz de plantão da época que ele me desse aquela criança. Ele me deu 5 dias para que eu preparasse toda a documentação. Eu dei entrada no pedido de adoção e adotei ela no 4º mês. Eu ganhei e coloquei o nome dela de Rebeca.
A Rebeca, com 1 ano e 2 meses, descobrimos que ela era especial, porque faltou oxigenação cerebral. E ela uma única vez disse a palavra mãe e nunca falou. Os médicos diziam que ela não ia andar, mas eu fui mordomo dela durante 5 anos e 8 meses, quando Deus decidiu tomar para si. Aí eu mudei o nome da instituição para Maerge Lar de Rebeca, que hoje é Movimento de Assistência ao Estado do Rio de Janeiro. Muito bacana. E a Rebeca foi uma semente que se transformou em uma árvore, que eu já estou alcançando os quase 7.000 crianças que eu cuido desde que ela partiu. Cara, olha a história sensacional, né? E em relação ao social, pastor, o senhor tem algum sonho em relação a isso? O senhor tem alguma perspectiva de algo maior? O que o senhor pensa? Então, Fernando, eu tenho 2 sonhos. Eu tenho 2 paixões, criança e velho. Parece estranho, né? Eu gosto muito de cuidar de idosos e não admito maus tratos a idosos, né? Eu tenho bastante deles na minha igreja que eu abraço, que eu beijo. Eu tenho ainda um sonho de, no futuro, ter um centro de amparo e reabilitação à terceira idade. Hoje eu cuido apenas de criança de 3 a 10 anos, que é o que o meu estatuto alcança, né? E durante todo esse tempo, eu nunca tive parceria política, estatal. Os meus ajudadores são toda empresa privada, uns pequenos, outros grandes, uns vêm, outros vão. Mas Deus tem dado sustentabilidade. A minha empresa de turismo hoje, 100% do que ela produz é revertido em obra social. Eu não ganho dinheiro com a empresa. Na verdade, é um dispositivo que Deus me deu para dele eu produzir alguma coisa para atender essas crianças. Muito bacana. E a minha empresa de turismo também, ela também não cobra o valor de mercado. É um valor simbólico administrativo para realizar sonhos dos cristãos que desejam um dia ir a Israel. E paga por um preço barato por este segundo ministério social que Deus me deu. Então, bacana demais. Não, por coincidência, as minhas ações sociais que eu faço também há mais de 20 anos também envolve idosos, não só crianças. Então tem um carinho especial, até porque a gente vai muito em asilo e a gente visita lá, e muitas vezes são abandonados pelos próprios filhos, Fernando. Sim, essa é a isso é realidade. verdade. Isso é triste. E então tem muitas lembranças de emoções fortes. A gente em asilo, visitando com a nossa trupe de palhaços, artistas tocando louvor, e é uma coisa linda. Então eu lembrei muito disso agora, que a gente não vai só nos orfanatos com a minha trupe de palhaços, vai também nos asilos. Então tem que focar bem nisso aí, né? Não deixar eles abandonados. Pois é. Pastor, qual é a visão verdadeira da obra social hoje, na sua concepção? A obra social, eu enxergo ela oriunda do coração de Deus, né? Então, o Senhor Jesus, uma certa vez, quando estava reunido com os seus discípulos nas cercanias da Galileia, e a multidão estava com ele ali, foi onde ele proveu e fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A matemática da história foi essa. Exatamente. Aí os discípulos estavam falando com ele: despede esse povo, porque já é tarde, eles não têm o que comer. E Jesus disse: dai-lhes de comer. Mas nós não temos uma multidão de quase 5.000 pessoas, mas 5.000 homens. Os judeus não contam as mulheres, as crianças e nem os jovens de 20 anos para baixo. Então tinha mais de 20.000 pessoas. 5 peixes e 2 pães, ainda sobrou 12 cestos. 5 pães e 2 peixinhos. Ainda sobrou 12 cestos, não é isso? E o detalhe está aí. Se você for observar a Escritura, o Senhor Jesus levaram a ele o cesto com 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou os pães e os peixes, mas o milagre ocorreu na mão dos discípulos. Então é isso que Deus quer fazer, que Ele abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e o milagre venha acontecer através de nós. Nós vamos fazer uso da fé e o fator multiplicador vai acontecer aí. Você vê, eu no lar de Rebeca, eu não tenho parceiro político, o governo nunca me deu 1 quilo de sal.
mas eu dou às minhas crianças 4 refeições diárias. É uma despesa de quase 17 mil reais por mês. Maravilha. E eu nunca virei um mês devendo o outro. Amém. E se você me perguntar de onde vem o recurso, dos lugares mais absurdos que você possa imaginar, é dali que Deus tira. Impressionante, né? Olha, eu acho muito, Muguê, maravilha ter pessoas como o pastor Gessé, que vai levantar e valorizar muito a bandeira do social e que dê exemplo para muitos, não só pastores, há muitas pessoas que não se importam com a vida alheia, que não faz caridade, que não faz filantropia. Isso não é só papel da igreja, né, pastor? Isso é papel de todos nós, assim como Jesus nos ensina, é repartir o pão. Então, parabéns. Eu gostei muito de receber o senhor aqui, porque o senhor é uma Bíblia ambulante, é um teólogo também, tem muito para ensinar. E eu tenho muito para aprender. Eu quero muito aprender da Bíblia, que é difícil, né? Tem esses paradigmas que chega a ser um mistério na cabeça do leigo, que entender a Bíblia. Então, quebrando um pouco aí esse protocolo, as pessoas gostam de aprender sobre todos os assuntos, mas quando vem um pastor num podcast, o povo fica esperando curiosidades, fica esperando certas polêmicas, e aí eu te pergunto já, por senhor ser armamentista, ter esse conteúdo de sabedoria, o que o senhor acha, qual a sua visão da questão da pena de morte, vindo do senhor, como pastor? O fato de ser a favor ou contra não é relevante. Mas de onde surgiu a pena de morte? Será que eu acho que é direito de uma pessoa tirar a vida alheia? E ficar impune por isso? Quem criou a pena de morte foi o próprio Deus, não foi o homem. Deus, lá no princípio, fez com que Moisés estabelecesse na lei. Aquele que feria com ferro ele era ferido. Quantos de nós não sabemos desse jargão que se usa nos mais adversos veículos de informação, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É porque isso não surgiu da cabeça de alguém, está escrito. Né? Na lei, quem matava tinha que morrer, se não tivesse um motivo justo. Êxodo capítulo 22, verso 2 diz: se o ladrão for pego roubando e for ferido e vir a morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, está falando de alguém que dentro da sua posse, dentro da sua casa, ele defendeu a sua casa, a sua família, alguém que tentou usurpar o que era de sua propriedade, foi ferido por ele e por ali morreu. Não é? O direito de defesa do cidadão independe do dogma religioso e da fé que ele professa. Não é pelo fato de eu ser um pastor e um cristão que eu vou permitir a agressão contra a minha vida. Perfeito. A minha vida pertence a Deus. Perfeito. E o mesmo Deus que me deu a vida vai me dar a condição de fazer a defesa dela. Perfeito. E eu vou me defender certamente com todas as forças que eu puder. Tem coisas que Deus faz. Há momentos que Deus ele te dá o livramento, é a parte de Deus. Mas tem coisas que você precisa fazer. O ser humano tem que saber que o pastor, ele não é um extraterrestre, ele não está fora da esfera física. Ele é homem, ele está sujeito às leis, ele tem que estar debaixo da lei, ele tem identidade, habilitação, ele é obrigado a votar, se ele não votar ele não tem passaporte, não sai da sua casa, etc. Então se ele tem os seus deveres, por que não os direitos também? Exatamente. Mas assim, por se você é pastor, ser armamentista, não tem crítica, o senhor não recebe crítica. Ah, um pastor gosta de arma? Como assim? Um pastor usa arma? Porque os pastores são alvos de maiores críticas e ataques e pedras do povo. Que é normal isso. E aí, como é que o senhor fica nessa posição quando recebe essas críticas e pergunta como é que o senhor é pastor e o senhor gosta de dar tiro no clube de tiro, gosta de armas, tem coleção de armas? Isso aí é um paradigma, digamos assim. Desde criança eu gosto de atirar, desde a da minha meninice, eu lido com arma.
Eu respondo com muita naturalidade e sem constrangimento a quem pergunta. Digo, lá na minha casa, se quiser invadir a minha casa, primeiro tem as câmeras, depois tem o meu cachorro Rottweiler, tem o Espírito Santo e por último tem eu. Com a Magna. Tem que passar por várias etapas do ladrão. Se der tempo de eu fazer o apelo para ele se entregar a Jesus e não ir para o inferno, tudo bem. Agora, se não der, ele vai levar ou o que ele foi buscar. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Exatamente. Exatamente. Eu não hesitaria. E não seria condenado por Deus por isso. O Fernando adorou essa resposta, né? Muito. Ainda mais muito. Hoje, parecendo que tá com uma batina, igual o padre, todo certinho, mas ele também é armamentista. Não, a gente congrega lá da prática do tiro esportivo, que está sendo perseguido hoje, a gente já falou sobre isso aqui, mas muito bacana. Na verdade, o armamentista, ele não é armamentista pelo fato de ser alguém desequilibrado ou tem algum desejo de arremeter contra a vida de alguém. É um esporte. Nós gostamos do esporte olímpico. É um esporte olímpico. Isso desestressa. Isso daí você se diverte ali, fazem amigos. No nosso clube lá é um grupo de gente boa, família, as crianças, muito vai bem todo mundo para lá. Já mostrar. E eu prego o evangelho lá dentro. Até o dono do clube é crente, pô. Então, o Jário veio aqui. Exatamente. Deu uma aula também. E não é porque que o senhor é pastor que está praticando esse esporte, desestressando, se divertindo, que vai sair por aí com a arma na cintura e dando tiro pela rua e matando os homens maus. Não tem nada a ver. Então é uma quebra de paradigma já para deixar bem claro. Engraçado que me fizeram uma pergunta uma vez e falou assim: pastor, o senhor por acaso alguma vez já subiu ao altar para pregar armado? Eu falei, não, nunca fiz isso e nem vou fazer, né? Eu na verdade, eu não ando armado. Até porque depois de janeiro aí, nós fomos impedidos até de andar para proteger o nosso acervo. Exatamente. Piada aí, eu até vigio muito quanto a isso, mas se for necessário, eu tenho um amigo que é evangelista, é capitão, e ele só vai para a igreja armado. Ele fala, pastor, eu venho armado porque vai que entra um louco aqui, eu mato ele na porta da igreja. Perfeito. Ponto final. Já aconteceu várias situações. Isso acontece muitas vezes. Exatamente. Algum louco ali, entendeu? Se ele está endemoniado ou não, o problema dele. Ele deu brecha para isso. Pode matar o endemoniado, né? Exatamente. Entendeu? Não. Independe dele estar possesso ou não. Se ele entrou para tirar a vida de alguém que está ali, um fiel, ele tem que... digamos assim, né? Ele tem que ser contido. Qual é a nossa doutrina? Primeiro, você tem que cessar a agressão injusta e você tem que se manter vivo. Você está protegendo a sua vida, né? Você não vai se entregar ao agressor. Não faz o menor sentido. Pedro andava armado do lado de Jesus, ele arrancou a orelha de Malco. Foi com a espada. Embora depois Jesus colocou no lugar. Colocou com o super bonde, ficou o tudo apóstolo legal. Paulo, todos eles andavam armados. Entendeu? A arma da época era a espada, era o que eles tinham. Se tivesse fuzil, eles iam andar de fuzil. É isso aí. As mulheres hoje em Israel, todas elas andam com fuzil nas costas. Eu tenho registro. Né? Todo mundo é militar lá. Você não vê ninguém tentando contra a vida de ninguém em Israel, porque todo mundo tem arma. É igual um dos municípios, nosso estado mais armado hoje é Santa Catarina. Eu vou agora dia 3 a Brusque, uma cidade que lá tem vários clubes de tiro e todo mundo tem arma. Criminalidade lá é zero. Há 3 anos atrás invadiram uma loja de armas lá e tiveram acesso ao cofre e levaram 43 pistolas da loja. Nossa. Em 24 horas pegaram todo mundo e recuperou tudo. Não sai nem da cidade. Acabou. Então não compensa roubar ali. Por quê? Porque todo mundo tem arma. Por que é que os nazistas não conseguiram tomar a Suíça? Porque a Suíça ali, todos os moradores tinham arma e eles têm que entrar por terra para tomar. Como é que toma? Não toma. É o país mais armado do mundo, é a Suíça. Eu pensei que era os Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos existem condatos que é desarmamentista, que está sob a égide da esquerda. Mas se você for no Texas, mesmo assim, eu tive em Dallas há pouco tempo, em maio do ano passado, lá uma loja de arma é um quarteirão desse aqui. Você fica vislumbrado de ver tanta coisa. Se deixar pela esquerda, vai desarmar o povo para armar a criminalidade. Essa é a intenção da esquerda. Mas tenta hoje andar à toa em Nova York. Não dá. Nova York é um lugar neurótico.
né? Você vai na Carolina do Sul, já é um lugar tranquilo também, porque é governo de direito, todo mundo é armamentista. Mas os Estados Unidos, cada estado tem sua constituição e tem a sua lei, então não é completamente, né? Tentaram agora na Flórida colocar restrições aos armamentistas, foi todo mundo com o fuzil para frente e falou assim, vem tomar. Desistiram, não dá. Não, bacana. Entendeu? Pastor, a gente veio conversando também no carro e a gente veio pontuando algumas coisas, né, em relação até às igrejas, como os pastores eles estão tendo que se reciclar na maneira até de entregar a palavra, tendo em vista as doutrinas que a gente tem visto das grandes mídias. E a gente não pode deixar de tocar num assunto que é a ideologia de gênero. Como é que hoje, mesmo... Porque assim, a gente teve um contraponto, a gente foi de encontro desde as eleições de 2018 para tentar frear isso de uma certa forma. E parece que eles se levantaram mais vorazes ainda, né? Como hoje o senhor está vendo dentro das igrejas os pastores se posicionarem com essa invasão dessa ideologia nefasta dentro das igrejas? Ainda está muito difícil, está atrapalhando muito. Como é que está isso dentro da juventude, dos ministérios, dentro das igrejas? Bom, Fernando, eu sou conservador e sou zeloso, né? E tenho muito temor de Deus. Eu não me importo se alguém vai julgar ou me execrar, mas na igreja que eu presido, isso é inadmissível, porque Deus se manifesta contrariamente, né? Não existe ordem cromossômica que justifique esse mal que eles tentam lançar entre as famílias. Não que você tenha que odiar as pessoas, mas isso não é uma forma de vida. Isso é um sentimento, é um estado que pode ser mudado, sim. Agora, o fato deles querer obrigar as crianças a mudarem, e também hoje você vê há muito tempo a sexualidade sendo explícita nos programas de TV. Eu tenho uma filha que tem 20 anos, eu falo com eles, esse negócio de Netflix, você mostra um grupo de meninos que são completamente rebeldes aos pais e se eleva ao patamar de mesma altura, tudo isso é prejudicial. Mas Deus criou homem e mulher, XX, XY. O camarada ele pode fazer a transformação que ele quiser no corpo. Ele pode mudar a sua produção hormonal, pode tirar e colocar outra coisa, pode ser trans, pode ser super trans. Exatamente. Mas se acontecer uma explosão no lugar que ele tiver ali e ele for carbonizado e for preciso fazer um teste de DNA, o perito vai dizer, trata-se de um homem ou de uma mulher. Não vai ter outra explicação para ele dizer, isso aqui era o corpo de uma mulher, ou isso aqui era um corpo de um homem. Até um fóssil achado há milhões de anos. Deus ele não vai mudar a sua construção genética, aquilo que ele elaborou para o mundo por causa... E outra coisa, o Deus do céu, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, ele é justo e é imutável. E Deus, ele não muda as leis, o seu modo de ser por causa de sentimentos humanos. Não. Sentimento humano sempre foi não faz com que Deus mude. Vai ser do mesmo jeito que é. Exatamente. Então, eu sou contrariamente, né? Eu procuro receber com educação na igreja todos, mas quem tende para esse lado, eu sempre me posiciono com firmeza. Perfeito. Sou completamente contra. Perfeito. Paim, suas considerações finais, gostou do convidado? Já acabou? As portas estão abertas para ele voltar. Olha, o que você tem a dizer? Com certeza tem que trazer o pastor Gessé aqui de novo para bater esse papo mais profundo, porque tem muito para ensinar, tem muito para passar, muita experiência de vida, experiência maravilhosa do Instituto Rebeca, né?
Movimento de Assistência ao Estado do Rio de Janeiro. Então, Maerge Lar de Rebeca. Lar de Rebeca. Parabéns, pastor, por levantar essa bandeira com credibilidade, inspirando pessoas também, ajudar as outras pessoas. Então, fiquei feliz com a sua presença aqui. E é isso. Vamos seguir mais com o pastor nas próximas convites, né? Sim. E estou feliz, muito bacana. Pastor, muito obrigado. Tá? Mais uma vez, parabéns pelo exemplo que o senhor dá. Não se esconder atrás de um título eclesiástico só para fazer um falso social. Realmente pratica isso há 40 anos. Caminha com a Casa de Rebeca há 23 anos, com uma história linda, maravilhosa, bacana. Deus realmente faz coisas maravilhosas através desses aprendizados que a gente tem durante a vida. E suas considerações finais, espero que o senhor esteja satisfeito e a casa é sua. Eu quero agradecer a você, Fernando Muguê, Paim, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no Quatro Linhas. Essa audiência maravilhosa, que se Deus quiser, ela vai crescer muito. Amém. E vai se expandir aí para que nós possamos orientar aos assistentes aqui do Quatro Linhas. Né? Foi muito bom. Nós estamos aí para prosseguir com a obra, fazendo aquilo para o qual Deus nos comissionou e querendo visitar o Lar de Rebeca para visitar nossas crianças, estão lá à vontade. E também, se quiser um dia ir comigo para Grécia, Jordânia, Israel, Dubai, conhecer bem a faixa de casa, as 5 cidades de domínio filisteu, eu conheço bem o território de Israel. Eu vou na próxima viagem, eu e minha esposa vamos contigo na próxima viagem. Será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, a audiência, um abraço, um beijo no coração de vocês. Paz perfeita vos seja multiplicada. Muguê, e também não deixar de falar para a família brasileira, para as pessoas que assistem nossos vídeos, comentar embaixo. Fala pois deixar a opinião de vocês, né? Deixar o que vocês estão achando de todos os assuntos. O que gostariam que falassem mais no podcast. E falar sobre obra social, como teve o Sadraque Albino aqui, nosso parceiro, que deu uma aula sobre ação social, como o senhor também. E principalmente falar de Deus, né? A gente precisa falar mais de Deus. O povo precisa ouvir mais de Deus, conversar mais sobre Deus. Porque daqui a pouco a gente não vai poder falar mais. Aproveitar enquanto a gente pode falar. Bom, é nesse clima que a gente se despede. Se inscreve no canal, compartilha nos grupos, amassa o like e nos ajuda. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.